Bahia Meio-Dia. Oferecimento Iga Center, 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. E Óticas Carmel, conforto e estilo em qualquer ambiente. Sua Transitions está na Carmel. Olá, bom dia! Bahia Meio-Dia começando nesta segunda-feira, 29 de dezembro, com muita informação para você sobre sua região. Agora, a hora certa, 11 horas e 46 minutos. Eu começo esta edição fazendo contato com as nossas equipes de reportagem. Gabriel Pires está por aqui e fala sobre um caso cruel registrado em Luiz Eduardo Magalhães, uma tentativa de homicídio. A vítima é um homem em situação de rua que teve 50% do corpo queimado. Bom dia, Gabriel. Inclusive, ele foi transferido para Salvador, onde está internado na UTI, viu, Bia? Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Esse homem tem 33 anos, estava aqui em Luiz Eduardo Magalhães na madrugada de sábado, dormindo, quando foi atacado por uma terceira pessoa que jogou gasolina sobre o corpo dele e depois ateou fogo. O homem, ele conseguiu ir andando até a unidade de pronto atendimento da cidade, foi atendido, foi para a unidade de terapia intensiva, a UTI, e depois teve que ser transferido para Salvador. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando todos os detalhes deste caso. A Polícia Civil já abriu um inquérito para investigar. É com você. Até já, Gabriel. E olha, em Paulo Afonso, a polícia também investiga a morte de uma jovem de 22 anos. O corpo dela foi encontrado em casa com sinais de violência. Esse é um dos destaques de hoje de Luiz Gustavo Ribeiro. Ô, Luiz. Bia, bom dia para você, bom dia também para quem está nos acompanhando. Pois é, a Polícia Militar afirmou que essa jovem de apenas 22 anos de idade foi encontrada com marcas de violência no interior de uma residência na região central de Paulo Afonso. Apesar disso, a Polícia Civil ainda não caracterizou essa morte como uma morte criminosa. O caso ainda está sendo investigado e tem muito mistério envolvido. Agora, a família também aguarda a resposta sobre o que pode ter provocado a morte dessa jovem de apenas 22 anos de idade. Todos os detalhes sobre esse caso vamos trazer já já aqui no Bahia Meio-Dia. É isso aí, Luiz, até já. Minha gente, Tiago Santos também está por aqui. Ele conta pra gente sobre um afogamento registrado no fim de semana na Ilha do Fogo, em Juazeiro. Olá, Tiago. Oi, Bia, muito bom dia para você, para quem está nos acompanhando também aqui no Bahia Meio-Dia. A Ilha do Fogo é um ponto turístico que a gente tem entre a cidade de Juazeiro, aqui na Bahia, e Petrolina, no estado do Pernambuco. A vítima, de 34 anos, estava nadando, tentou chegar à margem, mas não conseguiu. O Corpo de Bombeiros foi acionado, o SAMU esteve no local, tentou reanimar a vítima, mas infelizmente não conseguiu. E já aqui no Bahia Meio-Dia a gente vai conversar com um especialista, Bia, para dar dicas do que fazer em casos de afogamento. Já eu volto a falar contigo, Bia. É com você no estúdio. Tiago, ainda mais no verão, né? Até já. E olha só, no Oeste, um homem foi morto na cidade, Mor Pará. O corpo dele tinha sinais de espancamento. O suspeito do crime foi preso. A Aline Miranda chega por aqui. Oi, Aline. Bom dia, Bia, a você e a todos que nos acompanham no Bahia Meio-Dia. Pois é, Bia, essa situação aconteceu na cidade de Mor Pará. De acordo com informações da polícia, este homem participava de uma festa e depois foi encontrado o corpo, que acabou sendo morto a pauladas. Houve a prisão de um suspeito deste crime. A polícia continua investigando essa situação e daqui a pouquinho eu volto aqui no Bahia Meio-Dia trazendo todos os detalhes dessa ocorrência registrada no fim de semana na cidade de Mor Pará. Esse e outros assuntos que a gente traz daqui a pouquinho dentro do Bahia Meio-Dia. Bia, eu volto contigo no estúdio. É isso aí, Aline, muito obrigada. Até já. E a gente segue aqui também com os nossos assuntos. Você acompanha também acidentes envolvendo carroças, né, que ainda são comuns em várias cidades. A situação liga um alerta para a falta de regulamentação e os riscos para condutores e animais. Mas a gente também fala de coisa boa. A tradição religiosa de Curaçá segue movimentando a cidade.
A novena de Bom Jesus da Boa Morte e São Benedito, que acontece há cerca de 150 anos, chega aos dias finais, com celebrações especiais e grande participação dos fiéis. Também vai ter missa no Oeste, mas para celebrar a chegada do Ano Novo. E ainda, recado importante para os pais: matrículas na rede estadual de ensino começam no início de janeiro e você não pode perder o prazo. Esses e outros assuntos você acompanha depois do intervalo, aqui, claro, no Bahia Meio Dia. Até já! Volta às aulas Comercial Alencar. Tudo o que você precisa para voltar em grande estilo. Aqui você tem tudo. Tem qualidade, tem melhor preço e tem melhores condições de pagamento. Se comparar, você compra no Alencar. Volta às aulas Comercial Alencar. 2 lojas, Barreiras e Luiz Eduardo. Concreto forte. Reboco perfeito. Mineração Azevedo. Areia de qualidade para sua construção durar. Ligue e peça já. Há mais de 20 anos, a Estrela Guia cuida de pessoas, histórias e patrimônios. Agradecemos aos nossos colaboradores, clientes e parceiros pela confiança e parceria ao longo de mais um ano. Estrela Guia Segurança. Segunda a sábado, no início da noite. Não há nada de tão bom que não possa melhorar. As novas aventuras de Candinho e de Policarpo. De volta com o seu Bahia Meio Dia, imagens do Santuário de Bom Jesus da Lapa para nos inspirar muita fé nessa reta final do ano. Hora certa, 11 horas e 53 minutos. Minha gente, segue internado no Hospital Geral do Estado em Salvador o homem em situação de rua que teve 50% do corpo queimado após ser vítima de uma tentativa de homicídio em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Por isso, Gabriel Pires, que está acompanhando esse caso, chega aqui com a gente com mais detalhes, né, Gabriel? Bom dia. É isso, Bia. A Polícia Civil já abriu inquérito para investigar o caso, já está mapeando toda a dinâmica aí dessa tentativa de homicídio. Mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o doutor Orlando Corsino, ele que é o delegado que está responsável por esse caso. Doutor, a Polícia Civil já conseguiu mapear o local onde o crime aconteceu? Qual foi a dinâmica? Boa tarde. Boa tarde a todos. Exato, né? Nós passamos a manhã diligenciando justamente em busca, né, dessas evidências que possam auxiliar na elucidação desse terrível crime que ocorreu aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Fomos atrás de testemunhas, tem algumas pessoas para serem ouvidas logo mais pela tarde, imagens, né, dos parceiros, tanto o parceiro pessoal do município quanto os parceiros do comércio local, porque o trajeto que ele percorreu é um trajeto de uma avenida bastante movimentada aqui da cidade e ainda estamos levantando essas informações das imagens. Doutor, hoje cedo eu conversei com familiares dele que afirmaram que há cerca de 15 dias o André ele chegou na casa da família bem machucado. Essa pode ser uma das linhas de investigação desse caso? Sim, existem algumas linhas de investigação, como eu disse, ainda as informações estão bastante rudimentares ainda,
Mas uma das linhas de investigação seria essa, né? Alguma possível rixa ali, enfim, uma retaliação de algum desafeto dele. A Polícia Civil ainda não tem suspeitos, é isso? Exato. Até o presente momento, né, nós temos uma linha de investigação, né, existe uma suspeita ainda não muito firme nesse sentido, mas estamos levantando para tentar confirmar se procedem essas informações preliminares. Esse caso ele é investigado como homicídio, tentativa de homicídio qualificado, né? Exatamente. Esses aspectos jurídicos nós ainda vamos analisar porque depende de alguns elementos da dinâmica do fato, né? Mas em tese, né, nós podemos colocar que sim, é uma tentativa de homicídio qualificado. Ok, doutor, muito obrigado, bom trabalho nas investigações. Olha só, Bia, esse rapaz que teve o corpo queimado, 50% do corpo queimado, ele foi levado em uma UTI aérea para o Hospital Geral do Estado, aí em Salvador, onde ele segue internado. Ele que, após ter sido vítima desse ataque, ele conseguiu ir caminhando até a unidade de pronto atendimento aqui do município. Lá foi entubado e logo na sequência a equipe da UPA fez a transferência para o HGE lá em Salvador. Ele teve 50% do corpo queimado, tem 33 anos, conversei hoje cedo com familiares deles que afirmaram que ele era morador de rua há cerca de 5 anos. Ele tinha problemas mentais, há cerca de 15 dias ele chegou à casa de uma tia dele, bastante machucado após ter sido vítima de uma agressão aqui no município. Como o delegado falou há pouco, a polícia está realizando diligências e buscando imagens de câmeras de segurança para tentar esclarecer toda a dinâmica desse crime e também identificar o culpado pela tentativa de homicídio e também a motivação desse crime tão cruel e brutal que foi registrado aqui em Luiz Eduardo Magalhães durante o final de semana. A gente, claro, vai seguir acompanhando as investigações do caso e acompanhar passo a passo com a Polícia Civil para tentar aí identificar o autor desse crime. A Polícia Civil segue aí com o inquérito aberto, ouvindo testemunhas para tentar identificar o autor desse crime. Bia, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Que brutalidade. Agradecer também ao delegado que conversou com a gente. Nós vamos seguir também acompanhando o estado de saúde desse homem. Não é de hoje que pessoas em situação de vulnerabilidade social, em situação de rua, são alvo aí desse tipo de violência. A gente vai seguir acompanhando. Obrigada, Gabriel. Minha gente, olha, uma mulher de 22 anos foi encontrada morta dentro de casa no bairro Vila Poti, em Paulo Afonso, isso no norte da Bahia. Segundo a Polícia Militar, o corpo tinha marcas de violência, a família suspeita de feminicídio e relata que o celular dela não foi encontrado. Luiz Gustavo Ribeiro já está aqui posicionado e traz mais informações. Boa tarde, Luiz. Oi, Bia, boa tarde para você, boa tarde também para quem está nos acompanhando. Pois é, a família suspeita que esse caso tenha sido um feminicídio. Apesar disso, a morte dessa jovem de apenas 22 anos ainda está sendo investigada pela Polícia Civil. A Polícia Civil informou que ainda não há confirmação sobre qual seria o crime, o que é que teria provocado a morte dessa jovem. A Polícia Militar informou que esse caso aconteceu na tarde de ontem. O corpo dessa jovem foi encontrado com marcas de violência no interior de uma residência do bairro Vila Poti, que fica na região central de Paulo Afonso. A vítima foi identificada pela polícia como Yasmin Feitosa Borges Bacalhau, de apenas 22 anos de idade. Como eu falei, a morte da Yasmin já está sendo investigada pela Polícia Civil. A Delegacia Territorial de Paulo Afonso informou que a perícia deve esclarecer o que provocou a morte da Yasmin. Até o momento, a Polícia Civil informou que não há a confirmação sobre qual teria sido o crime. O delegado do caso informou que aguarda os laudos e também as demais investigações para esclarecer a morte dessa jovem. Nossa equipe entrou em contato com familiares da Yasmin. A família informou que a suspeita inicial deles é que esse caso tenha sido um feminicídio. Segundo a família, eles receberam um relato de que uma pessoa teria tocado a campainha de uma casa vizinha à casa em que a Yasmin estava por volta das 4 horas da manhã de ontem, acreditando estar tocando a campainha da casa da Yasmin. A família também informou que após essa ocorrência não encontrou o celular da Yasmin e que esse celular teria sido levado
pelo suspeito. A polícia agora segue acompanhando todo esse caso. A Yasmin era ajudante de cozinha em um restaurante de comida chinesa. O Colégio Estadual Carlina Barbosa de Deus, onde Yasmin fez um curso de recursos humanos, emitiu uma nota de pesar, inclusive sobre a morte dessa jovem, lamentando a morte dessa jovem. A entidade desejou, inclusive, forças e serenidade para familiares e amigos da Yasmin. A previsão é que o corpo da Yasmin seja liberado hoje por volta das 2 horas da tarde. A previsão também que o sepultamento e o velório aconteçam em Paulo Afonso. Então esse caso agora vai continuar sendo investigado pela Polícia Civil. A Polícia Civil tem um trabalho de esclarecer o que pode ter provocado, causado a morte da Yasmin, identificar quais foram as circunstâncias desse caso e também identificar a possível autoria desse crime. Um caso que é envolvido ainda de muito mistério, Bia, e agora a família busca respostas sobre o que pode ter acontecido. A família acredita, a suspeita inicial, que possa ter sido um feminicídio, mas esse caso só deve ser esclarecido após a conclusão dos laudos periciais. Então, o Departamento de Polícia Técnica está trabalhando e a Polícia Civil também está investigando esse caso para que essa morte seja esclarecida e que a família tenha uma resposta sobre a morte dessa jovem de apenas 22 anos. Volto contigo. Obrigada, Luiz, pelas informações. E a gente se pergunta, né, até quando mulheres vão ser mortas nas mãos de homens dessa maneira? A gente vai seguir acompanhando esse caso. E, minha gente, um homem suspeito de ter cometido feminicídio em Juazeiro, olha aí, mais um caso, foi preso na zona rural de Paulo Afonso, no norte da Bahia. Segundo a Polícia Militar, ele foi localizado em casa e confessou o crime. Além disso, o suspeito também foi autuado por porte ilegal de arma. Você acompanha aí na sua tela imagens. Os policiais encontraram uma espingarda no imóvel. Ele e também o material apreendido foram levados para a delegacia, onde as medidas legais foram adotadas. E olha, acidentes envolvendo carroças acontecem em muitas cidades, especialmente quando circulam junto com carros e motos. É constante a gente ver isso no interior. Essas ocorrências acendem um alerta sobre a regulamentação desse tipo de veículo. Além do Código de Trânsito Brasileiro, veículos, e regras municipais, na verdade, também devem orientar esses condutores. E você confere agora mais informações sobre o assunto na reportagem. Há 50 anos, seu Antônio José atua como carroceiro. É desse trabalho que ele tira o sustento de vida. As pessoas me chamam para fazer entrega de madeira, entrega às vezes um frete de tudo, o que eu precisar. Geladeira, tudo eu carrego. Tem a carroça toda ajeitadinha para as pessoas gostar. Seu Antônio percorre diversas ruas de Juazeiro, no norte baiano, com sua boa e velha carroça. Os desafios são diários, mas ele garante que anda com responsabilidade no trânsito. Cuidado, se a gente for com cuidado não dá. Tem que saber entrar, saber sair, para não bater no carro do cidadão. E nem o cidadão bater em mim, porque eu sei entrar e sei sair. E graças a Deus nunca houve nada comigo nessa rua. Assim como as motos e os carros, aqui no país, o Código de Trânsito Brasileiro também regulamenta os veículos de tração animal. Assim são chamadas as charretes e as carroças. O artigo 24 do CTB diz que compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, atuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações e ainda conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e tração animal. O Código determina como deve ser a locomoção desses veículos nas ruas. Segundo o artigo 52, eles devem ser conduzidos pela direita da pista, junto ao meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa específica destinada. Caso isso não ocorra, segundo o artigo 247, os carroceiros poderão ser penalizados. Sim, o carroceiro pode chegar a ser multado, mas é algo muito interessante a população ficar atenta que ele tem que ser multado por uma lei municipal. Tem que haver uma previsão municipal estipulando direitinho qual o tipo infracional, quais serão as penalidades. De nenhuma maneira a população, o carroceiro, pode chegar a ser multado por conta do CTB ou por algum tipo infracional do Código Brasileiro de Trânsito, sempre por alguma lei municipal. Os riscos de acidentes envolvendo carroças são constantes.
Recentemente, um caso envolvendo uma carroça e uma motocicleta foi registrado na Avenida Giuseppe Mussini, no bairro Piranga. 4 pessoas ficaram feridas. O jovem Leonardo Ferreira da Silva, de 22 anos, que pilotava a motocicleta, morreu. A motivação do acidente ainda é desconhecida. Situações como essa preocupam seu Carlos, carroceiro há mais de 40 anos. Aí tem que respeitar os carroceiros também. Todo mundo precisa trabalhar. Se eles querem trabalhar, nós também queremos também. Agora tem que respeitar também, que a minha carroça tem circulação também. Eu ando devagar, ando na minha mão certa, para não acontecer acidentes. E para se livrar do acidente é melhor. A advogada explica que acidentes envolvendo carroças podem render indenização para ambas as partes. No caso de algum prejuízo financeiro, mediante algum acidente de trânsito, é possível reaver isso mediante uma ação indenizatória, né? Entra com ação na esfera judicial, na esfera civil, com toda a documentação necessária, demonstrando o dano, demonstrando o que causou o dano, para tentar reaver esse prejuízo. Em Juazeiro, a Secretaria de Meio Ambiente tem desenvolvido o projeto Carroceiro Legal, para ajudar no controle, identificação e acompanhamento dos trabalhadores para facilitar as ações de fiscalização, orientação e responsabilização em casos de irregularidades. Quem tem experiência na condução garante. Apesar dos riscos, o orgulho pela profissão fala bem mais alto. Meus filhos, viu? Através de carroça. Estou com dentro de 89 anos, não completo, vou completar no ano que vem. De carroça? De carroça, quase 50 anos de carroça. Eu amo a carroça. Tem que ter orgulho mesmo. E olha, 4 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas no fim de semana no povoado de Lagoa de Cima, localidade que fica entre o município de Cansanção e Monte Santo. Com eles, a polícia encontrou armas, drogas, além de uma quantia em dinheiro. Tiago Santos chega aqui com a gente para trazer esses detalhes, né, Tiago? Boa tarde. Exatamente, Bia. Boa tarde para você, para quem acompanha o nosso Bahia Meio Dia. Essas prisões foram realizadas pela Polícia Militar através da equipe Rondesp Nordeste, que estava realizando o patrulhamento nesse povoado de Lagoa de Cima, que fica no município de Monte Santo, já na divisa com o município de Cansanção, aqui no norte baiano. Durante esse patrulhamento, esses suspeitos eles foram avistados pela polícia e foram localizados, eles foram revistados pela Polícia Militar. Durante essa revista, a polícia conseguiu aí apreender diversos materiais. A polícia apreendeu armas de fogo, cerca de 24 munições, 5 celulares, 2 balanças de precisão e ainda uma quantia em dinheiro. Nesse material apreendido, a polícia também encontrou diversas drogas de vários tipos, também juntamente com esses 4 suspeitos. Eles foram então levados, Bia, para a delegacia da Polícia Civil, por suspeita de tráfico de drogas, pelos crimes de tráfico de drogas e também posse ilegal de arma de fogo e também munições. Há pouco nós conversamos novamente com a delegacia do município de Cansanção para entender de que forma que esse grupo estaria agindo ali na região, para saber inclusive se eles continuavam presos. O que a Polícia Civil da cidade de Euclides da Cunha, na verdade, respondeu para a gente foi que eles foram soltos na delegacia no final da tarde de ontem. Essa prisão deles foi efetuada no sábado, porém ontem à tarde eles foram liberados por meio de uma determinação do juiz da vara criminal. Eles vão responder em liberdade pelo crime de tráfico de drogas. 4 homens suspeitos foram presos pelos crimes de tráfico de drogas e também por porte ilegal de arma de fogo e munições, mas por uma decisão da Justiça acabaram sendo liberados. Uma situação que aconteceu na zona rural dos municípios, entre os municípios de Cansanção e também Monte Santo, aqui no norte e nordeste da Bahia. Volto com você, Bia. Obrigada, Tiago, pelas informações. Impressiona, como que o tráfico, a criminalidade está cada vez mais próxima da zona rural, áreas que antes, a paz dominava, agora essa realidade aí que a segurança seja reforçada nessas áreas. Obrigada, Tiago. Seguindo aqui com as nossas informações, dezembro está chegando ao fim, mas a campanha nacional de conscientização sobre o câncer de pele continua, tá? Esse é o tipo de câncer mais comum no Brasil,
Por isso, a campanha Dezembro Laranja destaca a importância dos cuidados com a alta exposição aos raios solares. Em Luiz Eduardo Magalhães, centros médicos oferecem mediações e exames de graça para a população. Confira na reportagem. A campanha Dezembro Vermelho marca a luta contra as infecções sexualmente transmissíveis. As ISTs são enfermidades causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos, transmitidos principalmente pelo contato sexual sem proteção, mas também por toque pele a pele ou de mãe para filho. Dados do Ministério da Saúde apontam que em 2024 foram notificados 39.216 casos de infecção pelo HIV no Brasil. Homens de 20 a 29 anos correspondem por 44,7% dos novos casos no sexo masculino. O grupo etário continua sendo o que acumula a maior incidência. É a parte mais preocupante porque geralmente os jovens não se preocupam, com a prevenção. E hoje a melhor forma de se prevenir é o uso dos preservativos, tanto masculino, tanto feminino. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostra que no ano passado, a Bahia foi o 6º estado do país com mais diagnósticos. Foram 4.023 casos. Nosso estado ficou atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pará. Até setembro de 2025, foram 2.830 diagnósticos. Desse total, 45 casos foram diagnosticados aqui em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado. O número representa um aumento de 87% comparado ao ano passado, quando foram diagnosticados 24 novos casos. Os pacientes são atendidos aqui no Centro de Testagem e Aconselhamento. A unidade acompanha 382 pessoas. O Serviço de Saúde oferece testes e orientação para HIV, sífilis e hepatites. Os testes estão disponíveis não somente agora em dezembro, mas todos os dias. E só basta o paciente chegar na unidade, na recepção, e dizer que quer fazer a testagem. A testagem é um resultado sigiloso, é um resultado eficaz, rápido. Também oferta os medicamentos retrovirais, que não curam, mas controlam o vírus, permitindo uma vida longa e saudável. Existe a PrEP, que é um medicamento pré-exposição, e tem a PEP, que é um medicamento pós-exposição. Essas medicações estão disponíveis no CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, aqui de Luiz Eduardo Magalhães. E olha, uma rápida correção, a gente chamou essa reportagem como Dezembro Laranja, mas você já acompanhou aqui no Bahia Meio Dia essa reportagem sobre a questão do câncer de pele. A de hoje foi sobre o Dezembro Vermelho, como você viu aí, trata da prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis. Agora, seguindo com as nossas informações, Camila Oliveira chega com a previsão do tempo. Muito calor nos últimos dias, tanto no oeste como no norte, Será que vai continuar assim? Bora saber. Oi, Camila. Oi, Bia, muito boa tarde para você e para todo mundo. Uma excelente segunda-feira, a última de 2025. E a gente vai se despedindo do ano desse jeito aqui, ó. Tem alerta de baixa umidade para o norte da Bahia, ainda continua bem seco. Possibilidade de chuva em alguns pedacinhos do oeste baiano por causa da umidade que está na divisa e que consegue avançar um pouco. A tendência é que a chuva só chegue mais para fim da tarde, início da noite, em alguns municípios ou até amanhã, para especialmente Barreiras. Nas demais áreas, o sol predominando entre algumas nuvens, tem um pouquinho de umidade circulando ali na região de Centro-Sé e aqui, para quem está vindo para o litoral, já vai encarar também um sol aparecendo durante o dia, mas durante a madrugada, possibilidade de escapar um chuvisco. Previsão aparecendo aqui na tela pra gente, em Barra esquenta bastante, chegando a 38 graus, abafa primeiro para depois cair a chuva novamente, tendência de que para Barra chegue amanhã essa chuva, essas nuvens mais cinzentas. Para Barreiras, máxima de 35, também os ventos chegando ali a 10 km por hora, a previsão é de chuva só a partir de amanhã. Para quem está em Centro-Sé, pode escapar um chuvisco, 34 graus de temperatura e 20% a probabilidade de chance de chuva. É pouquinho o volume, mas tomara que apareça mesmo essa umidade. Para Irecê já não tem essa previsão, somente o solzão reinando, umidade chegando a 37%, ou seja, bem baixa, sendo que o ideal é 60% pelo menos, e a temperatura alcançando 34 graus, com sensação térmica
térmica que beira os 36. Um beijo para vocês, fico daqui monitorando e vou trazer detalhes dessa previsão para a virada de ano. Até mais. Até mais, Camilinha. E olha, no próximo bloco, o fim de ano é tempo de brindar. A venda de vinhos e espumantes cresce em Juazeiro, com destaque para os produtos produzidos no Vale de São Francisco. A gente volta já. Hoje. Mas ele era maluco por causa da Juliana. E toda a colônia sabe disso, não é vero? Sim. É vero, senhora. Mas agora a dona Rosana tá apaixonada de novo. Tanto que foi embora e deixou com esta riqueza aqui. É? Mas ela não tá apaixonada, Florinda. A Rosana vai morrer e não vai esquecer o Mateu. Ela tá tentando se enganar com esse novo amor que ela arranjou pra vida dela. E o bolo? Terra Nostra. Alô, Correntina e região. Vem aí a virada mais esperada do ano. É o Réveillon Correntina 2026. Dia 31 de dezembro, prepare-se para viver uma noite mágica no palco com Tony Salles, trazendo toda a sua energia. E as poderosas donas do bar. O talento de Jorge Augusto, Thiago Mendes. Réveillon Correntina 2026. Realização Prefeitura de Correntina. Existem olhares que marcam. Olhares que falam sem dizer uma palavra. E nesses mais de 5 anos, tivemos a honra de fazer parte de muitos deles. Não se trata só de óculos. Se trata de cuidado, atenção e acompanhar histórias que mudam com o tempo. Que no próximo ano, você veja com mais nitidez o que realmente importa. E que a vida brilhe com a suavidade de um dia ensolarado. Feliz Natal e um ano novo cheio de novos olhares. Este ano aprendi ainda mais o valor da escuta. A cada estudante, jovem, homem e mulher do campo, a cada família, tocou nosso coração. Feliz Natal e Ano Novo de esperança e vitórias. Há mais de 20 anos, a Estrela Guia cuida de pessoas, histórias e patrimônios. Agradecemos aos nossos colaboradores, clientes e parceiros pela confiança e parceria ao longo de mais um ano. Estrela Guia Segurança. Todos os empresários e empreendedores que estão passando por dificuldades no seu negócio para vender e agora tem a oportunidade de, junto com uma empresa, mais de 5 anos de atuação chamada Agência Velame, elevarem o marketing das suas empresas. Não deixe para a última hora. Seu Bahia Meio Dia de volta com muita informação de norte a oeste, hora certa, meio-dia 18, imagens da ponte Presidente Dutra, movimento aí mais intenso para quem sai de Petrolina para Juazeiro. Olha só, minha gente, há alguns dias nós estamos aqui noticiando no Bahia Meio Dia a ocorrência de afogamentos tanto na região oeste quanto na região norte. Neste sábado, teve mais uma morte desse tipo, dessa vez em Juazeiro. Um homem morreu após se afogar na Ilha do Fogo, entre Juazeiro e Petrolina. A vítima teria ido nadar em uma área mais profunda do rio e não conseguiu retornar para a areia. Tiago Santos está aqui posicionado, inclusive na beira do rio. Já se sabe, Tiago, como isso tudo aconteceu? Bia, o que se tem de informação, inclusive passadas por testemunha, era que de fato esse homem estava nadando num determinado ponto do rio e aí começou a perder fôlego, tentou ir para a margem justamente da Ilha do Fogo, que é esse ponto turístico localizado aqui entre as cidades de Juazeiro na Bahia e Petrolina no Pernambuco, mas infelizmente ele acabou não conseguindo chegar à margem a tempo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, segundo testemunhas, a vítima, que foi identificada como Wanderson Elidinei da Silva Nogueira, de 34 anos, chegou a ficar cerca de 10 minutos submerso, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, o SAMU foi acionado, tentou fazer manobras para reanimá-lo e infelizmente não conseguiu. Foi uma situação que aconteceu durante esse fim de semana e é uma situação mais uma, Bia, que acende o alerta para a gente, para falar sobre esses casos de afogamento. É por isso que a gente vai conversar agora com o Carlos André, que é guarda-vidas. Carlos, a gente está falando da Ilha do Fogo, mas infelizmente a gente sabe que tem outros pontos, outros pontos aqui de Juazeiro que merecem atenção. Boa tarde. Boa tarde. Eu peço à população de Juazeiro que tenham muito cuidado
em certos pontos do Rio São Francisco. E aqui na Marinha, por exemplo, é um local onde aparentemente é tranquilo em relação ao ponto de vista, você olhando não consegue ver, mas aqui tem bastante lugares onde tem buracos. Não é um local 100% adequado para banhos. Evite estar acessando aonde você não conhece. Viu que a água acessou a margem da cintura, já volta para trás. Ao perceber um princípio de afogamento, quem não tiver o conhecimento adequado, não se aproxime da vítima. De preferência que possa estar jogando um objeto como uma bola, se tiver uma boia. Viu que a presença dos guarda-vida não está naquele momento, não tem a presença do guarda-vida, solicite 193 e evite o máximo estar entrando em locais onde não conhece. Tenham cuidado com as suas crianças, esse local é muito perigoso, tem um certo ponto ali dos dardos, evite aquele local, muita pedra, é um local inadequado. Então, se vê alguém se afogando, joga algum objeto que possa garantir a segurança da pessoa. Positivo. Na falta de um equipamento adequado, possa estar jogando algo que possa ser de certa segurança para aquele afogado. Carlos, houve o afogamento, tinha alguém ali que conseguiu fazer o resgate da pessoa, mas de repente ela ainda está inconsciente. O que é que se faz nesse caso? Sandro Ribeiro, juntamente aqui com a guarda-vida Vanilza, também vai ajudar para a gente. A pessoa foi resgatada da água, o que é que deve ser feito, né, para poder resgatar, salvaguardar a vida dela? Olá, boa tarde. Então, a vítima estando inconsciente, nós temos uma manobra que tira a vítima da água e vamos demonstrar aqui Vamos demonstrar aqui agora. Essa manobra. A vítima inconsciente, né, vamos deitar ela e colocar ela na posição de segurança lateral. Orientações importantes, Bia, a gente pede atenção do nosso público. Colocou nessa posição lateral, o que é que faz agora? Nós vamos colocar ele na posição de segurança lateral, vamos virar de lado. A gente está mostrando ao vivo para você no Bahia Meio Dia o que fazer caso alguém seja resgatado, né, após uma situação de afogamento. E aí depois? Essa posição aqui vai evitar que ele, ao ingerir esses líquidos, ele venha se vomitar ou se engasgar com vômitos líquidos. Então, essa posição aqui dificulta ele se engasgar com o próprio líquido, vômito, água, algum tipo de secreção. E chamar imediatamente Corpo de Bombeiros, SAMU, salvar vidas também. Exatamente. Então, ao ver alguém inconsciente, faz o resgate, se souber fazer as técnicas, faz o resgate, traz para a margem, chama o bombeiro militar e coloca nessa posição. Perfeito. Minha gente, muito obrigado, viu, pela colaboração de vocês. São orientações extremamente importantes, né, Bia? A gente percebe que tem uma movimentação muito grande. Então, nessa época de verão, seja no rio, seja na piscina, é preciso realmente ter muito cuidado. Eu volto com você aí do estúdio. Redobrar a atenção. Muito obrigada, Thiago, pelas informações e pela demonstração também ali dos nossos entrevistados, bem didático aí, explicando para o nosso público. Muita criança ali também tomando banho. Quem vai com criança, especialmente para o rio, tem que ficar aí atento ainda mais à movimentação da criançada. E olha, minha gente, há alguns dias a gente vem noticiando aqui no Bahia Meio Dia a ocorrência de afogamentos, ou melhor, esse foi o assunto que a gente comentou agora. Agora a gente volta a falar de um assunto que tem preocupado motoristas no trecho da BR-116, entre as cidades de Rochó, na Bahia, e Ibó, em Pernambuco. O trecho é próximo ali à região conhecida como Trevo do Ibó, que liga as cidades pernambucanas e também baianas. E é um importante trecho de passagens de veículos, inclusive aqueles pesados. Você acompanha imagens aí que o motorista fez e enviou para a nossa equipe de produção. Há 2 anos, essa obra de acostamento está sendo executada na via, mas não há sinalização de orientação ali e atenção sobre cuidados nessa área. A gente vê aí claramente na imagem que não há sinalização. A situação, então, tem preocupado, né, por já ter causado acidentes, até então sem gravidade. A gente pediu um retorno do DENIT. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito informou que a rodovia conta com sinalização horizontal e incluindo também pintura de faixas e taxas reflexivas nos trechos concluídos, ou melhor, refletivas. Já nos segmentos em fase de obras, o DENIT nega que os trechos estão em sinalização, ou melhor, sem sinalização. E aí, claro, a gente voltou a questionar o DENIT, especialmente
em relação a esses vídeos aí que você está acompanhando na sua tela. É nítido que nesse trecho não tem sinalização e a obra está em andamento, mas ainda esperamos esse novo retorno do DENIT. Olha, uma pessoa morreu num acidente na BA-052, no trecho entre os municípios de Irecê e Morro do Chapéu. Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária, ele estava de moto e bateu no animal que passava na estrada. Luiz Gustavo Ribeiro é quem está por aqui com mais detalhes sobre esse assunto. Mais um acidente, inclusive, Luiz, envolvendo animal na pista. Boa tarde. Oi, Bia, boa tarde para você e também para quem nos acompanha. É isso mesmo, mais um caso registrado de acidente envolvendo animais e dessa vez, infelizmente, com a vítima fatal. A vítima foi um motociclista, um homem de 34 anos de idade. Ele foi identificado pela polícia como Manuel Félix da Silva. O Batalhão de Polícia Rodoviária e a Polícia Militar também foi acionada para atender essa ocorrência. Esse acidente aconteceu na noite de ontem, no trecho da BA-052 em Morro do Chapéu. Segundo informações da polícia, o Manuel estava sozinho na motocicleta. Ele estava trafegando no momento em que acabou colidindo com um boi que passava também pela rodovia. Infelizmente, o Manuel não chegou a ser socorrido, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A estrada chegou a ficar parcialmente interditada, mas já foi liberada também. O corpo do Manuel foi encaminhado para o IML de Irecê e já foi liberado para a família. A previsão é que o sepultamento aconteça na cidade de Jussara. O Manuel é natural de Jussara, mas ele morava em Miguel Calmon, onde ele trabalhava. Ele estava viajando em direção a Jussara no momento em que esse acidente aconteceu. Ele estava indo visitar familiares. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Irecê. Esse caso, inclusive, acende um alerta, Bia, sobre a presença de animais nas rodovias. É um caso que a gente já falou bastante, principalmente aqui na região norte do estado, não só aqui na região mais central, mas também na região mais superior daqui da região norte. Essa presença tanto de bovinos, caprinos, ovinos nas estradas. De acordo com a legislação brasileira, tanto o Código de Trânsito Brasileiro quanto o Código Civil prevêem aí multas e penalidades, inclusive como é o caso de detenção para os responsáveis por esses animais. Os proprietários podem ser penalizados caso sejam identificados. O Código de Trânsito Brasileiro, ele afirma que não é apenas um descuido abandonar um animal na pista, e sim uma irresponsabilidade que pode provocar aí acidentes graves como esse que a gente acabou de relatar. Volto com você, Bia. Uma irresponsabilidade que pode custar aí a vida de alguém. Muito obrigada pelas informações. E olha, ainda falando sobre acidentes, né? Um carro se envolveu em um acidente na BR-324, no quilômetro 308. Imagens aí na sua tela. Isso na Serra do Tombador, sentido Jacobina, a Capim Grosso. A ocorrência foi por volta das 3 da madrugada deste domingo. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária de Jacobina, havia óleo na pista, o que fez com que o motorista perdesse o controle do veículo. O carro acabou batendo nas pedras que ficam às margens da estrada. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido, apenas danos materiais, por sorte. Olha, gente, vamos voltar aqui a falar de um crime que chocou a cidade de Morpará, isso no oeste baiano. Um homem de 42 anos foi encontrado morto na beira do rio, no centro do município, com sinais de espancamento. Segundo a investigação, o autor foi identificado após imagens de câmeras de segurança e também depoimentos mostrarem que ele tinha estado com a vítima numa festa na noite anterior. A Aline Miranda está aqui com a gente de volta e traz os detalhes sobre esse assunto tão triste, Aline. Pois é, Bia, infelizmente a gente traz essa notícia triste começando a semana. Esse caso aconteceu na cidade de Morpará. Segundo informações da polícia da cidade, eles foram acionados porque o corpo havia sido encontrado na avenida que fica na beira-rio, no centro da cidade, e quando chegaram no local constataram que este corpo havia sido espancado. Bem próximo ao local onde estava o corpo foi encontrado uma madeira que havia sido utilizada para esse espancamento. Essa madeira, por sinal, estava quebrada de
tamanha força que foi utilizada para esse crime. Segundo informações da polícia, o sobrinho da vítima havia visto ele nesta festa em um bar que aconteceu na cidade por volta das 11 horas da noite de sábado, mas depois disso não o viu mais. Foi quando mais tarde receberam a informação de que o corpo dele havia sido encontrado. A polícia começou a investigar através das câmeras de segurança. Constataram que o suspeito de ter cometido esse crime foi identificado como Ailton de Jesus Souza, de 30 anos. A polícia, em conjunto, Polícia Civil e Polícia Militar, chegaram ao destino deste homem após uma denúncia anônima, quando conseguiram fazer a prisão dele. Segundo informações da polícia, as imagens da câmera de segurança mostraram que Ailton esteve na festa com a vítima, identificada como José Dourado da Conceição, de 42 anos. Logo depois, ele foi visto nas imagens de câmeras de segurança nessa Avenida Beira Rio, com a roupa suja de sangue. Essa mesma roupa foi encontrada na casa onde Ailton estava, embaixo de uma geladeira molhada. Segundo informações da polícia, o corpo de José Dourado da Conceição foi encaminhado para o IML de Barra. Não temos a atualização se já foi liberado para o sepultamento para a família. E, segundo a polícia, eles vão continuar investigando este crime para ter mais detalhes que possam, de fato, decifrar todos os detalhes que aconteceram para que essa ocorrência fosse registrada. Não há informações sobre a motivação deste crime. E a gente vai seguir acompanhando todos os detalhes dessa situação que chocou a cidade de Morpará, aqui no oeste baiano. Bia, essas são as informações. Eu volto contigo. Muito obrigada. Aline, 2 casos chocantes na região norte, ou melhor, na região oeste, nesse final de semana, né? Luiz Gabriel trouxe a informação sobre aquela violência em relação a uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Agora, Aline, com esse espancamento, e a gente vai seguir acompanhando os 2 casos de perto. E olha, mais acidente aqui para a gente acompanhar neste final de semana. Após o motorista perder o controle do veículo, isso aconteceu, segundo a polícia, né? Ele tentou desviar de um animal na pista no povoado da Reforma, zona rural da Barra. Você acompanha imagens na sua tela. Alguns passageiros sofreram ferimentos leves após esse ônibus tombar e foram atendidos pelo SAMU. Em seguida, foram encaminhados para o hospital da cidade de Barra para passar por avaliação médica. Os demais passageiros que não tiveram ferimentos foram conduzidos em segurança para a cidade de Ibotirama em outro veículo. A via não ficou obstruída. Fim de ano é tempo de festa e também de brindes. Nesse período, a procura por vinhos e espumantes dispara, principalmente para celebrar o Réveillon. Em Juazeiro, o movimento aí nas lojas já é considerado um dos maiores nos últimos anos. E as vendas crescem, viu? Com a valorização dos produtos da região do nosso querido Vale do São Francisco. Acompanhe. Para muitos, a combinação Réveillon, vinhos e espumantes é perfeita. E essa conclusão não é achismo, tem explicação técnica. Nós comemos muitos pratos com bastante gordura, bastante corpo, então a harmonização com os espumantes, bastante acidez, bastante borbulha, faz assim o casamento perfeito para a harmonização. E aquela acidez pede sempre o próximo gole, o que a gente está sempre bebendo bastante espumante. No mês de dezembro, a procura pelas bebidas à base de uva, como vinhos e espumantes, aumentam consideravelmente. Em Juazeiro, tem loja vendendo 90% a mais do que na comparação com outros meses do ano. O mês ainda nem acabou e nós já vendemos mais ou menos 500 caixas de espumantes, frisantes e vinhos. Era o esperado? Era. Foi bem acima, assim, do que nós imaginávamos. De acordo com o Instituto do Vinho, o cenário das vendas de espumantes no Vale do São Francisco é de estabilidade, com aumento médio de 30%. Já em relação aos preços dos produtos, houve reajuste de até 20%, o que para o Instituto é um reflexo da valorização do produto no mercado. Flávio é natural do sudoeste da Bahia, mas mora em Juazeiro há 3 anos. Para ele, estar numa região produtora de vinhos e espumantes só facilita a escolha dos produtos que não podem faltar nas festas. Aqui a gente tem variedades, tanto com vinho do Vale, mas como também vinhos importados. E
sempre qualquer escolha é a melhor escolha que a gente pode fazer aqui dentro. Quais são os diferenciais que também impulsionam as vendas? Sinceramente, me surpreendeu as vendas de espumante sem álcool. Eu acho assim que as pessoas que antes não consumiam vinho com álcool, hoje tem uma nova opção, tomar o vinho e o espumante sem álcool. Os evangélicos, as pessoas grávidas, é uma boa opção. O aquecimento do mercado de vinhos e espumantes é motivo de felicidade para quem vende. E para quem compra, ficam as boas lembranças das comemorações de fim de ano. Sempre tem, não falta. Inclusive, independente de Natal e Réveillon, eu sou um apreciador dos vinhos. Coisa boa para a região norte do estado. E olha, 3 suspeitos de tráfico de drogas foram presos em Ibotirama durante uma operação da Polícia Militar. Segundo a PM, os homens tentaram fugir, mas foram detidos com drogas e armas. Gabriel Pires traz mais informações para a gente. Gabriel. O trio está à disposição da Justiça, viu, Bia? Essa prisão aconteceu lá no município de Ibotirama, na tarde de ontem, lá no município. As equipes da Polícia Militar, da 28ª CIPM, estavam realizando a Operação Opará, quando identificaram aí 3 indivíduos fugindo. Eles foram abordados, foram presos. Dentro do veículo em que ele estava, tinham 3 armas, além de drogas, espingarda artesanal, balança de precisão e pés de substância análoga à maconha. Os suspeitos eles foram presos em flagrante, levados para a delegacia territorial lá de Ibotirama. Eles vão responder aí por 2 crimes: tráfico de drogas, que tem pena prevista de 5 a 15 anos, e também o crime de posse ilegal de arma de fogo, que tem uma pena menor, de 2 a 4 anos. Esses homens eles foram presos durante a Operação Opará, que estava sendo realizada lá em Ibotirama pelas equipes do pelotão especial da 28ª CIPM. Os 3 indivíduos, eles tentaram fugir, mas foram alcançados pelas equipes da Polícia Militar. Estavam aí com 3 armas, além de drogas, balança de precisão e substâncias, e um pé que parecia aí que a polícia identifica como um pé de maconha. Eles estão presos na delegacia territorial lá de Ibotirama e vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e também posse ilegal de arma de fogo. A gente, claro, vai seguir acompanhando esse caso lá em Ibotirama, que a polícia conseguiu aí retirar das ruas 3 armas, além de drogas que abasteceriam o tráfico aqui no oeste baiano. Bia, é com você. Muito obrigada, Gabriel, pelas informações. E aparentemente chovendo também, Luiz Eduardo Magalhães. Dá para ouvir daqui e o chão ali molhado. Obrigada, Gabriel. Olha, a Secretaria de Educação da Bahia publicou o cronograma de matrícula para o ano letivo de 2026, isso nas escolas estaduais, tá bom? As inscrições devem ser realizadas de 12 a 19 de janeiro. Jacira Félix conversou com um integrante do NTE 10, que fica em Juazeiro, e chega agora com as informações sobre esses prazos. Oi, Jacira. O fim do ano está chegando e os pais e responsáveis de alunos da Rede Estadual de Ensino da Bahia devem estar atentos ao prazo de matrícula a partir de 2026. Esse prazo já começa em janeiro. Eu converso agora com Regivaldo Menezes, ele que é diretor do Núcleo Territorial de Educação Sertão de São Francisco. Regivaldo, qual é o prazo aí para a matrícula da Rede Estadual para 2026? Olha, nós teremos um calendário hoje que a gente já vem repetindo há anos, que é um calendário praticamente uma semana. Nós dividimos por segmentos, faixas etárias e segmentos também. De 12 a 19 de janeiro nós estaremos com a equipe mobilizada para atender a toda a rede. Serão quase 800 mil vagas em todo o estado da Bahia. E sendo que no dia 12 nós estaremos começando com os alunos PCDs, né, que são aqueles alunos que têm algum tipo de necessidade. Então a gente deixa um dia exclusivo. Dia 13 serão para aqueles alunos que querem transferência, ou aqueles alunos da rede, são da rede estadual já matriculados, que não fizeram a renovação de matrícula e que fizeram a renovação de matrícula e querem transferência para outra escola, e aqueles que estão nas séries terminais e que não tem a série que ele deseja na escola que ele é egresso. Nós temos o site da Secretaria, que é o www.seg.ba.gov.br. A gente já vem fazendo há alguns anos,
Claro que isso não impede de algumas pessoas que têm algum tipo de dificuldade com tecnologia, acesso, de ir até uma das nossas escolas e nossa equipe estará disponível para dar esse apoio, essa assistência a todas as pessoas. Quais documentos os pais ou responsáveis precisam ter em mãos para fazer a matrícula do seu filho na hora de acessar o site aí do governo do estado? Primeiro, apresentar um histórico escolar original, junto com a Xerox, um documento de identificação e preferencialmente com foto, a identidade, pode ser o passaporte, uma carteira de trabalho, com foto também, junto com a original, o CPF, comprovante de endereço, esse comprovante pode ser de energia elétrica, de água, de telefone fixo, para apresentar também junto com a original e uma Xerox. Lembrando então que as matrículas da Rede Estadual de Ensino da Bahia vão de 12 a 19 de janeiro, através do site ba.gov.br. Lembrando também que o Núcleo Territorial de Educação, Sertão do São Francisco, atende aí Juazeiro, abrange Juazeiro e mais 9 municípios aqui da nossa região. É com vocês no estúdio. Pois é, não vá perder o prazo. Olha, a gente vai agora a um rápido intervalo comercial e na volta falaremos de um tema que toca todo mundo. Fim de ano é tempo de balanço. Em Barreiras, moradores falam sobre 2025 e as expectativas para o ano novo. Fique aí que o intervalo é rápido. Faça o seu tratamento odontológico sem medo e sem dor. Você não precisa mais ter medo de dentista. Faça seu tratamento dormindo com a melhor estrutura e os melhores profissionais. Transforme seu sorriso sem medo e sem trauma. ISA, Instituto de Sedação Avançada. Não é só o gostinho de felicidade que a Frango de Ouro tem. Nossa alegria em produzir o melhor para você vai estampada aqui. Agora nossa alegria tem cara nova. Qualquer que seja a sua necessidade na área da saúde, sempre tem um médico para atender você pela Medprev por valores reduzidos. Você pode agendar pelo WhatsApp ou presencialmente, direto na unidade. Medprev, pague quando usar, use sempre que precisar. Construir conexões de verdade sempre foi e sempre será a nossa maior paixão. Foi assim que nos tornamos presentes em seu dia a dia, seja aproveitando as melhores fases da sua vida, te levando a um mundo de oportunidades ou encurtando a distância com quem está longe. Porque mais do que velocidade, entregamos presença. E não se trata só de estar online, é sobre estar junto. HiNet, a conexão de verdade e do seu jeito. A gente sabe que o verão chegou pelo sol e também pelo som. Quando o verão começa, a gente já sabe. Estamos mais perto do Festival de Verão. O melhor verão do Brasil já começou. E o ápice, o fim de semana mais verão do verão, a gente guarda pra janeiro. Só vem, sentir, só vem. Amor, Festival de Verão Salvador. O melhor verão do Brasil. 24 e 25 de janeiro na Arena Festival. Que o Natal e Ano Novo nos traga saúde, amor e paz. E que juntos acreditemos no futuro melhor. Boas festas! São os votos da vereadora Carmélia da Mata. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, imagens da Orla de Juazeiro, céu aberto, diferente de Luiz Eduardo Magalhães, que a gente viu agora há pouco chovendo. Em Juazeiro o céu está bem aberto. Hora certa, meio-dia e 43 minutos. E olha, falando em Luiz Eduardo Magalhães, a gente vai voltar para lá com Gabriel Pires, que está atualizando para a gente a situação daquele homem em situação de rua, de 33 anos, ele que teve ali o corpo, 50% do corpo, minha gente, queimado. Gabriel chega aqui para trazer mais informações sobre esse caso tão triste, né, Gabriel? Olha, a gente teve um problema rápido com o Gabriel Pires, que vai tentar voltar daqui a pouco com a gente com mais atualizações sobre esse caso. Enquanto isso, a gente vai contar para você que fim de ano é época de balanço. Muita gente aproveita os últimos dias de dezembro para rever metas, lembrar também das conquistas e entender o que ficou pelo caminho. Você já fez isso? Em Barreiras, nossa equipe foi às ruas para saber como foi 2025 para os moradores e o que eles esperam do ano novo. Sempre que o ano se aproxima do fim,
As pessoas costumam fazer um balanço daquilo que viveram, conseguiram e deixaram para trás. Tudo que eu planejei eu conquistei, né? Graças a Deus, primeiramente, né? Eu acho que tudo eu conquistei. O que a senhora pediu? A família abençoada, Deus me deu. Meus netos, que são os principais, né? Eu amo muito de coração. E saúde, né? O principal. Eu não planejei nada, mas para mim foi bom, porque a base eu estar com vida e saúde, né? E esse balanço tem muito a ver com as metas programadas e estabelecidas lá no iniciozinho de janeiro, quando muita gente idealizou o que poderia acontecer pelos próximos 365 dias. Consegui comprar meu celular que eu queria, consegui conquistar alguns objetivos no meio da minha família, foi muito bom. Nas ruas de Barreiras, opiniões diferentes em relação a 2025. Para alguns, nada muito diferente do tradicional. Espero que esse ano, 2026, seja muito feliz, muita felicidade e saúde. Já para outros, foi um ano marcado por acontecimentos especiais. O que eu mais queria, então, na realidade, foi o casamento. Fase importante da vida, né? Pois é, verdade. E também, assim, profissionalmente também a gente está crescendo aí cada vez mais. Para quem avalia o comportamento humano e estuda o dia a dia das pessoas, planejar as metas sempre é algo importante. Mas muito mais do que colocar numa lista os objetivos de vida, o importante é correr atrás para que os objetivos se tornem realidade. Júlia é psicóloga e avalia essa questão do planejamento como algo importante para quem quer conquistar novos objetivos. Eu costumo dizer que quando a gente tem um objetivo, a gente sabe melhor o caminho que a gente tem que seguir para chegar até lá, naquilo que a gente deseja. Só que quando a gente fala assim, metas para o próximo ano, a gente tem que ter alguns cuidados também. Então, eu indico sempre metas saudáveis, né? Então, metas realistas, metas alcançáveis e não só metas em relação a bens materiais, sabe? Claro que é muito importante a gente colocar ali se a gente deseja comprar um carro, uma casa, é muito importante, mas também um pouco além disso. Então, talvez metas relacionadas ao seu autocuidado, cuidado com a sua saúde física, com a sua saúde mental, de se priorizar, né, de ter momentos de lazer em família, hobbies, esportes. Então, de mesclar realmente entre essa questão dos bens materiais, mas também uma questão de autocuidado para que essas metas se tornem metas saudáveis. Mas o planejamento não pode fugir de uma regra básica para evitar frustrações. E se não der certo, nada de desistir, jamais. É uma chance da gente aprender com aquilo que talvez a gente não conquistou, aquilo que a gente errou, talvez, rebobinar um pouquinho, fazer de uma forma diferente, para que a gente consiga conquistar aquilo que a gente deseja no próximo ano de 2026. É isso aí, você já fez aí suas metas, está em tempo ainda. E olha, minha gente, terminam amanhã, dia 30, as inscrições para o concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval de Juazeiro 2026. A participação é gratuita e podem se inscrever pessoas a partir dos 18 anos de idade, residentes aí no município. Além de movimentar a cultura popular da cidade, os vencedores vão receber premiação em dinheiro, fantasias, adereços também à tradicional chave da cidade. O concurso é promovido pela Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes. Para o título de Rei Momo, é exigido peso acima de 100 quilos e também atestado de aptidão física. No ato da inscrição, os candidatos devem enviar RG, CPF, comprovante de residência, 2 fotos, frontal e também lateral, e um vídeo de até 3 minutos que será avaliado nos critérios de simpatia, desenvoltura e samba ou frevo. E olha, agora a gente vai fazer um giro pelo esporte com Rainan Peralva. Muito boa tarde para você que curte o Globo Esporte e tá ligado aí no Bahia Meio-Dia. Hoje, no Globo Esporte, você não pode perder a entrevista com o diretor de futebol do Vitória. O contrato dele está se encerrando. Será que ele fica para a próxima temporada? Uma coisa é certa, ele está trabalhando no elenco do ano que vem, no elenco de 2026. E deu uma entrevista exclusiva para o Globo Esporte, que você acompanha daqui a pouquinho.
Vamos falar também do Bahia, que está interessado num lateral direito argentino, com experiência, do Estudiantes de La Plata, e pode vir a substituir o Santiária, jogador de seleção brasileira, lateral direito do Bahia, que se despediu nessa temporada, não fica para o ano que vem. Bahia só tem o Gilberto para lateral direito agora. Será que esse lateral está chegando? Vamos conhecer melhor esse possível novo contratado do Bahia, tá bom? Então fica ligado, não sai daí, que é coladinho com o Bahia Meio-Dia. Forte abraço. É isso aí, coladinho. E olha, minha gente, acontece em Curaçá a tradicional novena em louvor ao Bom Jesus da Boa Morte e a São Benedito, padroeiros do município. As celebrações, que fazem parte da tradição católica local há cerca de 150 anos, reúnem fiéis de toda a cidade e também de municípios vizinhos, fortalecendo então a fé e a cultura religiosa de toda a região. Amanhã, a novena chega ao último dia e tem celebração marcada para as 7 da noite. Já na quarta-feira, data dedicada ao santo, haverá novamente missa às 7 da noite. Na quinta-feira, dia 31, será realizada a tradicional missa dos marujos, às 10 da manhã, que é um dos momentos mais simbólicos da programação religiosa. As comemorações continuam no dia 1º de 2026. A programação tem início às 6 da tarde com uma procissão que reúne os andores também dos dois padroeiros, seguida ali de missa solene às 7 da noite, presidida pelo bispo da Diocese de Juazeiro, Dom Valdemir Vicente. Virada do ano está chegando e para muita gente é um momento de reflexão e oração. No Oeste, a comunidade católica tem programação de missas para os próximos dias. Carlos Augusto conversou com o bispo de Barreiras sobre esse assunto e você confere agora. Oi, gente, nós estamos aqui em Barreiras com o bispo da cidade, Dom Moacir Arantes, que vai falar com a gente sobre a programação das missas festivas do Réveillon, né, que já está se aproximando. Tem muitas celebrações para acontecerem, Dom Moacir, seja muito bem-vindo ao Bahia Meio-Dia. Obrigado pelo acolhimento, saudamos a todos que nos assistem, que nos acompanham. Nós vivemos todos os nossos momentos, finalizamos um ano e iniciamos um novo ano na presença do Senhor Jesus. Então, do dia 31 para o dia 1º, teremos também em todas as igrejas uma missa à noite, em que celebramos a véspera do dia 1º. E nesta missa lembramos a humanidade que acolheu Jesus no Natal, na figura da bem-aventurada Virgem Maria. Então, no dia 31 à noite haverão as missas, né, transcorrerão as missas normais, e no dia 1º os horários de domingo também nas diversas matrizes. De forma especial, há uma grande afluência de pessoas na missa da noite, na catedral, no santuário e em todas as paróquias. E também no dia 1º, que nós lembramos, para nós é um dia de guarda, que é como um domingo para o cristão católico. Eu queria concluir essa entrevista ouvindo do senhor a mensagem que o senhor dedica, né, para as pessoas de Barreiras em relação ao Ano Novo que está se aproximando. Como devemos viver esse 2026 que está chegando aí? Hoje eu comentava com um casal com quem eu conversava que nós devemos viver o Ano Novo com duas experiências. Uma experiência de esvaziamento. Não levemos para o novo as coisas antigas, desagradáveis, que nós às vezes arrastamos nesse ano que está terminando. Vamos esvaziar o pensamento e o coração dos ressentimentos, das amarguras, das ansiedades. Vamos confiar a Deus aquilo que não conseguimos resolver. E vamos entrar no novo ano com uma disposição de enxergar a bondade de Deus, de perceber as oportunidades de Deus e de nos lançarmos para o ano novo com muita expectativa, com muita esperança e muita alegria. É uma frase que eu sempre lembro dos judeus: dias melhores virão. Precisamos entrar no ano novo como uma pessoa nova. Jesus disse: não se põe remendo novo em pano velho, nem se coloca vinho novo em odres velhos. Então, é um ano novo, vamos também buscar mudar aquilo que em nós não deu certo e tentar nos reinventarmos, nos propormos novos desafios e não tenhamos medo,
Porque até mesmo as dificuldades são para nos ajudar a progredir, crescer e amadurecer. Assim seja. Vamos tentar contato mais uma vez com Gabriel Pires, que está acompanhando de perto esse caso brutal em Luiz Eduardo Magalhães, quando uma pessoa em situação de rua teve 50% do corpo queimado, um homem de 33 anos. Olá, Gabriel. Está internado em estado grave no HGE em Salvador, viu, Bia? Esse homem de 33 anos, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada de sábado aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Ele, que é uma pessoa em situação de rua, estava deitado em um banco em uma avenida aqui da cidade e foi alvo de uma pessoa que jogou um líquido inflamável e logo depois ateou fogo na vítima. Ele ainda tentou... conseguiu apagar as chamas e foi andando por cerca de 2 quilômetros para a unidade de pronto atendimento aqui de Luiz Eduardo Magalhães, onde chegou em estado grave. Lá ele pediu socorro, foi atendido, entubado e depois foi transferido em uma UTI aérea para o HGE em Salvador. A Polícia Civil ela abriu inquérito para investigar o caso. Hoje cedo já realizou diligências aqui pela cidade, tentando encontrar e mapear o caminho por onde esse homem em situação de rua passou e utilizando também imagens de câmeras de segurança para encontrar o autor do crime e também esclarecer a motivação. Esse homem em situação de rua, ele morava dessa forma há cerca de 5 anos. Ele que, de acordo com familiares, tem problemas mentais. Hoje cedo eu conversei com familiares dele que afirmaram que há cerca de 15 dias ele tinha chegado na casa de uma tia bastante machucado, alegando ter sido agredido. A Polícia Civil, ela inclusive trabalha com essa linha de investigação que pode ter sido causado aí o crime deste final de semana por conta dessa agressão anterior. O homem, ele teve 50% do corpo queimado com queimaduras de 3º grau e foi transferido para o HGE em Salvador, uma unidade com mais recursos para atender a gravidade do quadro. E, claro, a gente vai seguir acompanhando desdobramentos, estado de saúde e também a investigação da Polícia Civil. Bia, é contigo. Com certeza, Gabriel, muito obrigada pelas atualizações. E olha, minha gente, voltaremos agora a falar sobre o Réveillon em Barreiras, no Oeste Baiano. Você que está aí em Barreiras, está ansioso, está na região, está próximo, vai passar também em Barreiras. A festa da virada vai acontecer na Orla do Cais, do Rio Grande, ali na Praça Landulfo Alves, com shows a partir das 9h30 da noite. Quem está por aqui já é a Aline e atualiza tudo pra gente, né, Aline? É isso mesmo, viu, Bia? Muita gente já aqui na região para curtir esse show da virada que vai acontecer na orla aqui de Barreiras, bem próximo de onde nós estamos, que vai ser margeado por essa beleza que temos ao fundo, que é o Rio Grande, que inspira tantos artistas como que está comigo hoje, Bosco Fernandes, inspirado pelo Rio Grande e que tem uma paixão imensa por essa região, não é mesmo, Bosco? Total. Sentimento de pertencimento, eu sou um artista nativo. Então, assim, como eu te falei, estou sempre cantando isso, encantado com isso tudo. Então, a oportunidade de tocar aqui, inspirador, puramente inspiração. Então, tocar aqui pra gente é um enorme prazer, uma enorme alegria e divertir as pessoas, que é a nossa missão. Pronto, Bosco, as pessoas que nos assistem querem saber o que você preparou para essa noite de Réveillon, porque Bosco tem um repertório voltado para os 40 anos do axé, que inspira muita gente, que gosta daqueles axés mais antigos, não é mesmo, Bosco? Toca pra gente. É isso aí, vamos lá. Avisa lá que eu vou chegar mais tarde, vou me juntar ao Olodum que é da alegria, é denominado de vulcão. Um estampido ecoou em 4 cantos do mundo, em menos de minutos, em segundo. Mas nossa gente é quem bendiz, é quem mais dança. Os gringos se afinavam na folia, os deuses igualando todo encanto, toda a trama, os os tambores gratificam.
Oh, quando você passa eu sinto teu cheiro. Aguça meu faro e disparo em tua caça, ai, ai, ai. O tempo inteiro a te admirar, percutindo, não paro de pensar. Além dessa sequência deliciosa do axé antigo, para quem não sabe, o Bosco é tio do Saulo Fernandes, que tem aquela origem aqui de Barreiras, que se inspira também no Rio Grande para muitas das músicas e traz uma homenagem ao sobrinho, não é mesmo, Bosco? O Saulinho está dentro desse contexto, né, da música baiana, eles, desde o começo, né, sempre, nesses 40 anos, tem muita coisa das parcerias com a Ivete, com outros artistas. E a gente vai tocar Saulinho, tem que ter. Vamos lá, então. Não precisa mudar, vou me adaptar a seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seu ciúme, suas caras, pra que mudá-las? Não precisa mudar, vou saber fazer. E lembrando que além jogo. de Bosco, tem também Que Dueto, tem Stephanie Gabi, tudo isso para o ano de 2026 chegar ainda melhor. Faz um convite para quem nos assiste, Bosco. Pois é, então Barreiras e toda a região, gostaria de convidar aqui, depois de muito tempo, a Prefeitura de Barreiras traz de volta o Réveillon, né, aqui nas margens do Rio Grande, dia 31 de dezembro, quarta-feira, a partir das 10 horas da noite. Não percam, show da virada. Valeu, gente. Muito obrigada. Eu volto com você aí no estúdio, Bia. Muito obrigada, Aline, pelas informações e também a Bosco pela música maravilhosa. O Bahia Meio-Dia tá ficando por aqui, mas é claro, amanhã a gente volta a se encontrar no mesmo horário, 11h45. Até lá, minha gente. Bahia Meio-Dia, oferecimento Iga Center, 3 lojas para melhor atender, o parceiro forte do Oeste Baiano. E Óticas Carmel, conforto e estilo em qualquer ambiente, sua Transitions está na Carmel.